Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam Airlines. Comigo aqui na bancada, Mariana Malvesi, professora da SPM, e Matthew Schurtz, do World Observatory. Aline, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Conta pra gente um pouquinho sobre a Latam. Obrigada por me receber, foi muito prazer estar aqui com vocês. Veja só, Latam é a maior empresa aérea do Brasil e não só isso, acho que o grande slogan da Latam hoje é a empresa que mais cresce dentro do Brasil. Então, te dou alguns números, por exemplo, a gente sai de um cenário antes da pandemia onde a gente tinha 35% do mercado, hoje a gente tem 41%. A gente tem uma posição super forte dentro de São Paulo, 40% da oferta de Congonhas, 60% da oferta de Guarulhos. A gente incrementou de 600 para 670 voos diários dentro da nossa malha. A gente é a única empresa que alcança com recursos próprios, né? Isso eu quero dizer, antes de parcerias, 90 aeroportos no mundo. No mundo? Isso. Tem uma beleza da Latam ser uma holding, né? Ou seja, ela está presente em vários países, então isso proporciona também a gente fazer um intercâmbio de recursos, né? E eu estou falando de aviões. Então, só no ano passado a gente trouxe 15 aviões para o doméstico do Brasil e é isso que aporta esse crescimento. E a Latam, hoje, ela tem um viés muito comprometido em acesso à aviação. A aviação ainda é um transporte para poucos dentro do Brasil. No Brasil, a gente tem um rate de 0,5 viagens por pessoa. Quando a gente vai em outros países da própria América do Sul, como o Chile, é 1,5. Então a gente vê o Brasil como uma região de muita oportunidade. A gente é uma empresa muito eficiente em termos de operação e resultado e super focada em crescimento. E Aline, o mercado principal da Latam é Brasil ou é exterior? É Brasil, porque a gente tem 40% da fatia da oferta aqui da região, mas o internacional, apesar de não ser tão grande quanto a nossa oferta dentro do Brasil, ele é o diferencial quando você olha relativo, né? Então, quando você olha para os outros players brasileiros, a Latam tem uma oferta internacional extremamente maior do que os nossos competidores. Então, apesar de ainda ser um 80-20, é um internacional muito robusto e o maior que tem entre as companhias brasileiras. Mariana, é uma empresa que cresce para fora, mas também dentro do Brasil. Sim. Aproveitando o gancho, Aline, pensando nas questões, por exemplo, de adaptação de questões culturais entre Brasil, presença no Chile, presença nos Estados Unidos, você consegue falar um pouco para a gente qual que seria o principal desafio nesse sentido? Parece até que a gente conversou antes de entrar aqui. Não viu? conversamos. Porque você acertou uma pergunta. De fato, assim, quando a gente está numa empresa multinacional, capital aberto, tal, tem muitas vantagens. Essa que eu falei da gente também aproveitar as oportunidades entre os países. A gente também tem os desafios de o dia inteiro falando em espanhol, diferenças de gestão, corporativa mesmo, né? Modelos de liderança talvez também, né? Exatamente. Então, o brasileiro ele é muito mais preocupado em como falar, dar voltas para chegar até onde quer, o chileno mais direto. E sim, faz parte, mas a gente também tem programas internos de modelo de trabalho, de modelo de gestão, muitos processos de RH padronizados para minimizar isso. Mas eu acho que o outro lado, né, o lado cara-cliente é o mais sensível, né? Então, garantir que o cliente brasileiro, ele saiba de que a Latam, no Brasil, é brasileira. Então, a gente tem, como o Brasil é metade da Latam, a gente tem uma estrutura de pessoas aqui no Brasil até maior do que nos outros países. Então, te dou exemplo da minha própria posição no Brasil, ela não existe em outros países, é uma estrutura de marketing local para garantir que a gente tenha essa conexão regional. E aí a gente tem, te dou exemplo de programas muito brasileiros, por exemplo, todo o nosso cardápio a bordo é de chefes brasileiras. Então, todo esse cuidado mesmo, porque a última coisa que a gente gostaria é de entregar para o brasileiro uma experiência que não seja na língua dele, no que ele está acostumado a comer, a vivenciar. Então, é uma das grandes pautas internas mesmo. Viu? Legal, bacana. Aline, você falou da malha da Latam.
e tal. Como é que você determina para onde vão os aviões? Acho que a primeira coisa começa com a frota, né, que é um olhar de 5, 10 anos, porque é um recurso que precisa de bastante planejamento. E uma vez que... Comprar avião. Exatamente. Tá. E uma vez que a gente sabe, para daqui a 2 anos nós vamos ter 110 aviões. Tá. Existe a equipe responsável por fazer o desenho dessa malha. O desenho dessa malha deveria começar falando de onde é o nosso ponto de conexão, né, onde é o nosso hub de distribuição. E Onde basicamente, da Latam inteira são 3, né? São Paulo, Guarulhos, Santiago no Chile e Lima lá no Peru. Tá. Mas no Brasil, então, Guarulhos. E cada companhia aérea tem o seu. Então, se você for nos Estados Unidos, a Delta tem o hub de Atlanta. Se você for a KLM, o hub dela em Amsterdã. Isso é super comum, porque não tem tanta demanda entre cidades. Então, você precisa ter um ponto para... né, alimentar e distribuir. Então, esses pontos de conexão, para mim, são a primeira decisão estratégica. Depois, capilaridade. Então, para quais cidades você quer voar. E isso também depende muito do tamanho delas e o tamanho do seu avião, né? Tem que ter uma adequação de densidade, né? Então, não adianta pegar um avião enorme e levar para uma cidade super pequena. Então, isso também acaba definindo muito o modelo de negócio de cada empresa. E acho que, por último e não menos importante, a conectividade. Não adianta só você colocar um monte de voo. A malha tem que ter toda uma inteligência de que horas você chega no hub, que horas sai do hub. Então, é uma foto super bonita de os pousos em Guarulhos chegam das 7 às 9, por exemplo. E as saídas de Guarulhos das 9 às 11. Então, esse desenho de conectividade é o que garante, no fim, toda a distribuição na rede toda e também para o internacional. Então, para toda cidade grande ou média grande do Brasil, tem que ter um voo chegando em Guarulhos 8 da noite, porque o nosso internacional sai entre 10 e 11 da noite no mesmo dia. Então, toda essa lógica aí de conectividade não é menor. Essa distribuição da frota, das rotas, é algo estritamente de mercado ou tem algo a ver com a questão também política nacional, no sentido de deixar abastecido algumas regiões do Brasil com voos? Olha, lógico que a gente tem conversas com os estados, né? Porque trazer um avião para o seu estado, né, ter um voo comercial no seu estado é um sinal de desenvolvimento, é uma alavanca de desenvolvimento. Então, existem conversas e negociações também de impostos para você operar e tal. Mas, por outro lado, a gente precisa ter uma operação rentável. Sim. Então, eu diria que, basicamente, a decisão ela é comercial, olhando o resultado, mas com essa margem para negociar quando, naquele estado, não está dando resultado, a gente vai ter que recuar a oferta, a gente pode conversar com o estado e promover essas alavancas de benefícios para operar com menos impostos, menos com apoio do governo também. E esse momento de recuperação pós-pandemia? Porque a malha aérea foi muito interrompida por causa dos lockdowns. Como é que foi para o setor aéreo essa retomada? Olha, acho que a coisa mais importante é que, pelo menos para a Latam, a pandemia ela ficou para trás. E eu acho que eu consigo te explicar por quê. E você falou, putz, foi impactada a malha. Teve um dia na Latam que nenhum voo decolou. Nenhum. Nossa. E por escolha dos passageiros, obviamente, né? Então, eu acho que eu começaria te explicando que a gente, quando houve o lockdown e as pessoas deixaram de voar, imagina que os custos fixos, né, todo leasing, né, Continuaram lá. que é o mais pesado, tá lá. E a receita das passagens vendidas parou totalmente, ela foi a 10%. Então, a gente precisava tomar uma decisão, porque não existe uma equação que sustente uma empresa que pelo menos 60% dos custos ficam e a receita não entra. Sim. E foi aí que a gente recorreu ao capítulo 11 no primeiro semestre de 2020, né? Eu acho até que naquele momento muita gente achou que a gente estava sendo pessimista, conservador. E hoje, olhando para trás, foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque a gente fez uma reestruturação antes das coisas ficarem muito ruins, antes das dívidas aumentarem, antes da gente não ter caixa, por exemplo. Então, em julho de 2020, a gente já estava se reestruturando, e aí eu estou falando de renegociação com o lessor, estou falando de pessoas, de tamanho da empresa, e isso foi muito duro, porque a gente foi a primeira a recorrer, a gente não teve ajuda
como outros países tiveram, né? Os Estados Unidos teve uma ajuda emergencial de governo, a Isso Europa não também. chegou para as aéreas? O Brasil não teve suporte emergencial na pandemia. Então, de novo, foi a melhor coisa que a gente podia ter feito. A gente fez uma reestruturação no momento certo e já 2022 a gente já tinha uma malha igual a antes da pandemia. Então, a força que a gente conseguiu retomar, ela foi diferenciada e ela é o principal motivo, essa reestruturação é o principal motivo de por que hoje a Latam é a empresa que mais cresce. Porque a gente buscou uma eficiência, né? Um capítulo 11 força você a revisar todas as linhas de custos, né? Um compromisso muito trabalhoso de 1 ano e meio. E em novembro de 2022, a gente sai da recuperação judicial com uma malha igual do 2019, né, antes da pandemia, e num ritmo de crescimento que a gente abriu, acho que 8 novas bases dentro do Brasil, a gente recuperou todos os destinos internacionais e a gente alcançou lá o 41% da fatia de mercado que a gente não tinha há 11 anos. Legal. Pegando o gancho, o Pedro perguntou do passado, qual que é o desafio pensando na Latam para os próximos anos, dentro da perspectiva, a empresa que mais cresce? Dentro da empresa que mais cresce, eu acho que é bem o próximo passo mesmo. Eu vou responder de malha, mas acho que cabe um pouco também de clientes, né? Quando a gente, esse último ano, depois da gente falar, já tenho o tamanho da malha que eu tinha, então qual é o próximo desejo, né? Então, a gente fez essa abertura de novas cidades, a gente fez algumas excelentes conexões de ligações de capitais de estados do Brasil para os hubs de Santiago e Lima, porque nem sempre o São Paulo cobre para a Latam inteira. Então, imagina que se a gente leva Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília para Santiago, eu estou dando para eles uma oferta até a Oceania. A gente opera na Austrália, Melbourne, em Auckland. Então, a gente fez essas ligações. A gente também fez para Lima, que eu acho o melhor produto para Caribe. Então, tem Porto Alegre, Brasília também, para Lima. E aí, pensando no futuro, eu acho que falta ainda ligações entre cidades que eu chamo de secundárias. Então, a gente falou muito da equação entre o tamanho do avião e tal. E hoje, eu acho a gente ainda poderia fazer melhor em ligar um Porto Alegre com Recife, um Curitiba com Fortaleza, que também pode ser chamado de overhub, né? A gente não precisa passar pelo hub. Você tem um avião ali que você oferece um produto direto. É o que eu vejo que ainda pode ser explorado, assim. E óbvio, assim, a gente poderia falar de muito mais aeroportos, mas a categoria, né, a prontidão, a infraestrutura desses aeroportos nem sempre é compatível com o avião que a gente tem. Como a gente opera grandes jatos, muitas vezes os aeroportos regionais ainda não comportam. Então, aí, uma de duas coisas tem que acontecer. Ou a Latam tem que ter aviões menores, ou a evolução ali de investimento de infraestrutura de aeroportos, que muitas vezes acontece. Hoje a gente está voando Passo Fundo, Vitória da Conquista, que são todos aeroportos que cresceram muito. Mas essa também pode um outro espaço aí que ainda tem. Legal. E a Latam está expandindo o número de aeronaves ou o que ela tem hoje já atende a demanda? A gente, o ano passado, trouxe 15 aviões. Para 2024, a gente anunciou um crescimento de entre 8% e 10%. E apesar de ser percentual, para uma empresa que é do tamanho que é, em quantidade de assentos é bastante coisa. E mais ou menos isso dá uns 10 aviões também. Esse investimento vocês fazem agora e em quanto tempo vocês recebem? Porque tem um soluço ali entre o pedido e a entrega do avião. É que é muito mais do que o pedido, né? Muitas vezes você negocia direto com um lessor que já tem um avião. Ou você traz um avião do Peru porque o Brasil está crescendo numa velocidade maior do que o Peru. Então, a gente tem várias opções de trazer aviões. Não é só encomendar um avião com a Airbus que vai... Exatamente, exatamente. E nesse momento pode ter uma empresa em qualquer lugar do mundo que está devolvendo um avião para o lessor, falando, minha demanda não tem uma projeção de crescimento, eu vou fazer essa devolução. E aí a gente faz o contato com o lessor para trazer para cá. Óbvio, a gente procura aviões prioritariamente da mesma frota que a gente tem. Então, hoje a gente opera dentro do Brasil com Airbus 319, 20, 21, mas a Latam está aberta para discutir sobre qualquer avião, porque crescer vem antes de qual avião. Aline, e com combustível? A gente sabe que a aviação enfrenta um desafio para se tornar mais sustentável, com emissões de gases de efeito estufa menores. Como está isso hoje?
na Latam. Como vocês estão vendo esse desafio? Ótimo. O combustível, a gente firmou um compromisso de até o final dessa década, até 2030, de ter 5% de SAF, que é o combustível sustentável da aviação, dentro dos nossos aviões. E essa é uma estratégia para gerar essa espiral positiva, né? Porque hoje não existe produção em larga escala desse tipo de combustível. E aí, não tem produção porque não tem comprador, ou não tem comprador porque não tem produção? Porque o combustível existe. Ele existe, existe a forma de fabricar. Já voaram com ele. Já houve voo teste, tem toda a razão. Sim. Sabe bastante. Então, a gente fez esse compromisso justamente para dar um sinal ao mercado de que existe comprador. Por outro lado, a produção do SAF, ela é mais custosa do que o combustível fóssil, que é o que a gente usa hoje, o convencional. Hoje, o custo dele é de 2 a 4 vezes mais caro do que o fóssil. Então, se a gente falasse de um SAF no modelo que existe hoje, ele elitizaria ainda mais a aviação. E ele é feito de quê, o SAF? Ele pode ser óleo de soja, ele pode ser palma, ele pode ser de etanol. Tem bastante opção e é por isso que o Brasil tem tanto potencial, né? Inclusive, a gente firmou também um estudo com a Airbus para qual é o combustível, qual é o maior potencial, o que pode ter uma curva de aprendizado, porque acho que esse é o jogo também, né? Hoje, a produção do SAF, ela é de 2 a 4 vezes mais cara. Só que existe essa curva de aprendizado, que ela parte pela oferta, né, pelo aumento da produção e o aprendizado de produção. A primeira vez que se produziu um produto A, eu tenho certeza que hoje se produz a muito menos custo do que a primeira vez que se fez. Em inglês chama de learning curve. Exatamente. Então, só que precisa haver a produção, precisa haver a larga escala. Enquanto isso não acontecer, a gente... Tem alguém apostando nisso já ou não? Alguma empresa? Eu acho que a Latam foi a empresa que fez o maior compromisso Mas eu digo de produtor. Existem pequenos produtores, mas ainda muito pequenos. Sim. E com o uso do SAF, precisa ter alguma alteração na questão interna do aparelho ou não? Boa pergunta. Hoje, os aviões que já estão no mercado, até 50% do tanque do avião pode ser usado como SAF. Tem esse limite. Então, como a gente está longe de falar dos 50%, a gente pode apertar e investir para ir nesse caminho. Se a gente começar a usar mais do que 50% de SAF, aí a gente precisa de mais modernização dos aviões. Nesse sentido, vocês pensam em alguma parceria com o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico ou acadêmico para ampliar a pesquisa na área? Porque, na verdade, o que você está falando é que tem a demanda, só não tem a oferta, certo? Isso. E o preço? E o preço, claro, também é um outro de novo, essa espiral, né? A gente precisa dar o sinal de que a gente quer comprar para que produtores produzam em larga escala, para que eles aprendam a como produzir mais eficientes. No final do ano passado, a gente firmou uma parceria entre Latam, Airbus e MIT. A Airbus patrocina esse estudo para justamente a gente entender qual é o melhor caminho. Porque alguém precisa empurrar. E a gente está sendo proativo e até voluntário, porque a gente está fazendo antes de haver uma política pública. Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Então, o que a gente puder antecipar, melhor. Aline, quando a gente vai para os aeroportos, hoje eles estão sempre lotados. E mesmo assim, o preço das passagens dificilmente cai. O que pressiona o preço e por que é tão difícil a gente ter passagens mais baratas para circular no Brasil? Essa pergunta é a pergunta dos meus churrascos, né? De todos os churrascos que eu vou. De fato, toda a cadeia da aviação, ela está muito pressionada em custos. E aí a gente volta no assunto do combustível, que ele sofreu um aumento e desde da primeira precificação dele, né? De mais de 100%, 124%, se eu não me engano, o aumento do combustível. E ele representa mais de 50% dentro do custo do transporte aéreo, que obviamente é parte da precificação das passagens. Só isso, os custos aumentaram 25%. Além disso, a gente está... É impacto direto. Além disso, a gente está nos maiores níveis de dólar que a gente já esteve. Então, é uma conta dupla, né? E toda vez que a gente tem uma pressão de custos, de fatores externos, de custos e tal, isso se reflete na passagem. E aí dá muita pena, né? Dá muita dó, porque a gente está no melhor momento da Latam em termos de eficiência operacional.
Ou seja, a gente consegue colocar avião, a gente consegue crescer, a gente consegue democratizar. Mas, por outro lado, tem essa pressão de custo que joga contra e numa proporção muito grande, né? O combustível aumentando 120%, a gente repassa um pouco disso na tarifa, mas acredite, não repassa tudo. E mesmo a gente, num momento onde a gente é a empresa menos reclamada em passageiros transportados no consumidor.gov, mesmo a gente tendo a melhor pontualidade do mundo, número 2 em pontualidade do mundo. Do mundo, né, que Brasil? É o número, não. Isso era bom de ganhar aposta em bar. Porque a segunda empresa mais pontual do mundo é brasileira. Isso. E a gente perde para uma parceira nossa, que é a Delta. Então, nem deu o gostinho ruim de número 2. Então, putz, um cenário tão promissor para uma aviação crescer, para uma empresa crescer, mas uma indústria da aviação muito castigada nos custos de combustível, dólar e também da cadeia de suprimentos, né? Porque hoje, mesmo produção de peças, tudo foi muito impactado durante a pandemia. E vocês estão abrindo mais voos internacionais? Hoje a Latam está indo para 90 aeroportos, mas concentrados em quantos países? Na verdade, o que a gente opera mais forte é Estados Unidos, toda a Europa, né, os países da Europa, e na América do Sul. Mas a gente também chega na Oceania, né, Austrália, Nova Zelândia e Auckland. África do Sul, vocês têm voo? África do Sul também, obrigada por me lembrar. Isso. E a gente, no ano passado, abriu um novo destino. Obviamente, a abertura de destinos internacionais não é tão rápido assim, né? Sim. Porque até a publicação dele tem que ser feita com bastante antecedência. E o voo de Los Angeles, que foi a inauguração em agosto do ano passado, no mesmo ano que a gente retomou o África do Sul, que era uma rota que já havia sido parte da malha da Latam antes da pandemia, fruto da JV, Joint Venture, com a Delta. Então, a gente fez uma parceria com a Delta, é uma aliança comercial do nível mais alto que tem, onde você pode discutir o horário do voo, a conectividade e tal. E a gente lançou o Los Angeles, que é uma rota que não tinha nada para a costa oeste, saindo do Brasil. E eu mesma estava muito ansiosa, assim, era o próximo destino dos Estados Unidos. Para frente, não tenho nenhum spoiler para dar, a gente está sempre estudando. Tem mercados potenciais, seja pelo turismo ou seja por negócios, mas a gente ainda não tem nenhum anúncio de internacional. Esse para Los Angeles está indo bem? Está super bem, a gente aumenta uma frequência no final desse ano. Em outubro a gente aumenta mais uma frequência. Ele é direto ou ele... Ele é direto. Ele é São direto. Paulo, Los Angeles, exatamente. São Paulo, Los Angeles? Ah, que bom. Exatamente. Aline, uma última pergunta. Como é que a gente faz para voar mais barato? Você sabe que hoje metade de todos os aviões da Latam voam pessoas que pagaram menos de R$500. Informação da ANAC, pública. Meu melhor conselho é, se antecipe, se planeje. Dentro do doméstico, pelo menos 30 dias, e no internacional, pelo menos 3 meses. Agora, mesmo que você se planeje, se você ainda quiser voar no Carnaval em Salvador, talvez não adiante muito. Então, a grande combinação é antecedência e fugir das datas que todo mundo quer voar, né? Então, aproveitar o home office, fugir daquelas pontas do feriado, e aí você vai se dar bem. Carnaval em São Paulo. Só ir um pouquinho mais cedo. Aline, muito obrigado por você ter vindo, foi um prazer te receber. Igualmente, gente. Obrigada. Então, Valeu, obrigado. Muito bom. Aí...